Prezados senhores e senhoras, bom dia. A Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, tem a honra de recebê-los nesta manhã para a abertura das atividades da Semana Jurídica 2019. Saudamos as autoridades, professores, alunos, servidores e a comunidade aqui presentes. Exibiremos um rápido vídeo sobre a faculdade e alguns relatos sobre sua história e sua rotina. Nós somos Direito USP Ribeirão Preto. E nós somos também a sociedade. Nós somos uma partícula, uma unidade, um núcleo da sociedade. Vou me permitir apresentar para vocês um pouco daquilo que nós fazemos. O que nós fazemos? Nós defendemos direitos, nós defendemos a honra, a integridade, o direito de cada um. Aqui na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, nós temos um Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual a gente pode atender a população e vem atendendo a população, auxiliando na resolução de diversos conflitos. Com isso, nós trazemos para a comunidade o conhecimento desenvolvido na faculdade por meio da sua pesquisa e chegando à população da forma mais direta possível, ajudando a resolver esses conflitos. O Sejusc da Faculdade de Direito foi inaugurado no dia 15 de abril de 2016, com o intuito de auxiliar a população na resolução de pequenos conflitos passíveis de acordo. Com o Sejusc, a Faculdade de Direito de Ribeirão Preto atinge a população da forma mais direta possível, levando o seu conhecimento para a resolução dos seus conflitos. Se você tem um conflito que possa ser resolvido por mediação, venha para o Sejusc. Eu sou professora do Direito, coordenadora dos grupos de pesquisa na temática Direito e Internet, e o grupo se concentra na análise da proteção dos dados pessoais dos eleitores, dada a violação dessas informações nas últimas eleições, e o grupo oferecerá soluções para que seja garantida a maior transparência nas eleições de 2020. Olá, eu sou coordenadora do grupo de pesquisa em Direito Eleitoral. E o nosso projeto de pesquisa sobre fake news visa a combater de forma estratégica as fake news que trazem tantos impactos negativos para a sociedade como para as instituições democráticas. Dessa forma, a nossa pesquisa visa a oferecer soluções efetivas para o enfrentamento da problemática das fake news, principalmente para as eleições municipais que ocorrerão em 2020. Sou professora de Direito Internacional na Faculdade de Direito de Ribeirão Preto e o meu trabalho é com integração sul-americana e migrações. Esse trabalho envolve alunos de graduação, de pós-graduação e prestando assessoria para os imigrantes em Ribeirão. Estou aqui com o Félix é de Cuba, ele treina o time de beisebol da Faculdade de Medicina e tem um trabalho muito importante também com professores de educação física, ensinando o beisebol para os meninos da Fundação Casa. Hoje, no Brasil, no mínimo 50% das famílias são endividadas. O programa de apoio ao endividado, desenvolvido pela Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto, acolhe essas pessoas, fazendo-as entender que seus problemas individuais não decorrem do ônus moral da dívida, mas sim da má consequência de políticas públicas baseadas no crédito. Meu nome é Maria Paula Bertrand, junto com a professora Yara Ribeiro e um grupo incrível de alunos, desenvolvemos essa atividade de extensão. Obrigada pela oportunidade de compartilharmos o nosso trabalho. A Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP é uma atividade voltada principalmente para os alunos de graduação. Ela faz parte do calendário de atividades do curso e tem o objetivo de debater acerca de temas relevantes para a comunidade jurídica, bem como os efeitos no âmbito jurídico-social. O evento permite o debate entre convidados, professores e alunos, resultando em um maior aprofundamento no tema discutido. Além de tratar de temas atuais de importância singular, permitindo a reflexão jurídica em questões de interesse da sociedade, proporciona aos discentes e à comunidade jurídica valiosa e realista contribuição intelectual, provocando debates e posterior percepção dos caminhos necessários para uma sustentável evolução não só científica, mas principalmente humana.
Outro ponto importante é a celebração do curso de Direito da FDRP. Uma vez que essa semana conta com palestrantes de notório saber jurídico, disseminando conhecimento e, principalmente, promovendo uma maior conscientização no que tange ao verdadeiro papel dos operadores de direito na promoção de justiça dentro das regras do Estado Democrático de Direito. A Semana Jurídica da FDRP é uma jovem semana de 12 anos, mas já agregou experiências e histórias incríveis. Um evento que oferece atividades diversificadas, voltadas para a carreira jurídica, bem como para a área do direito em geral. Sua primeira edição foi realizada em 2008, durante o primeiro ano da primeira turma da faculdade, e ocorre sempre na terceira semana do mês de agosto. Hoje, em 14 de agosto de 2019, iniciamos os trabalhos da 12ª Semana Jurídica da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Desejamos que todos sejam muito bem-vindos e que aproveitem ao máximo essa fantástica troca de experiências. Convidamos para abrir as atividades a professora doutora Mônica Herman Salencagiano, diretora da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Obrigada, bom dia a todos. Nós somos Direito e essa é a 12ª comemoração da Semana Jurídica. Vocês sabem que o 11 de agosto este ano caiu num domingo e, portanto, nós não tivemos oportunidade de comemorar o 11 de agosto. Mas o 11 de agosto é o nosso dia. E, na realidade, deve ser comemorado e deve ser devidamente comemorado porque todos nós somos advogados e vocês um dia, daqui a muito pouco tempo, serão advogados, nossos colegas. Vocês deverão dar a respectiva relevância e importância à data de 11 de agosto. Eu não vou tomar muito o seu tempo. Vou chamar, este ano, está comandando a Semana Jurídica, essa 12ª Semana Jurídica da nossa faculdade, é comandada pelo professor Alessandro Irata. Professor, muito obrigada pelo comando. E, mais ainda, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que, em todas as semanas jurídicas, todas elas, estará presente a OAB. Amanhã à tarde nós vamos ter o nosso chefe, que é o professor Caio. O professor Caio é o presidente da OAB São Paulo, Estado de São Paulo. Ele vem especialmente aqui para tratar com vocês da carreira jurídica. O que vocês vão poder fazer? Todos nós vamos depender da OAB. Todos nós dependemos da OAB, todos nós temos o nosso número. E eu espero que vocês, em breve, terão também o seu número OAB. Não só o Caio é importante, como ele vem trazendo também conselheiros da OAB São Paulo. Assim vem o professor, doutor Fernando Capano, que é conselheiro da OAB São Paulo. E vem o nosso chefe direto aqui, comandando a OAB aqui de Ribeirão Preto, que é o doutor Luiz Vicente. Mas eu vou passar a palavra ao presidente e eu agradeço desde já a toda a comissão formada pelos professores Daniel, o professor Gabriel, a professora Cíntia Carneiro e comandada pelo professor Alessandro Irata. Alessandro, por favor, explica para eles. Estão abertos os trabalhos dessa Semana Jurídica OAB, a 12ª Semana Jurídica dessa Faculdade de Direito, USP Ribeirão Preto. Bom dia a todos.
Bom dia a todos. É um prazer, uma enorme honra poder presidir e ajudar a montar essa semana jurídica junto com os professores da comissão, os alunos que fizeram parte da comissão também, representantes do centro acadêmico e da atlética, né? E especialmente agradecer a professora Mônica, que deu todo o apoio, não só da diretoria, como apoio pessoal para a organização dessa semana jurídica, que é tão importante, como a professora Mônica disse, para celebrar o 11 de agosto, né, a fundação dos cursos jurídicos no Brasil, e celebrar a nossa profissão, dos, como diz a professora Mônica sempre, dos data venia, que nós temos essa profissão tão peculiar, e que vocês começam a fazer parte dela a partir dessa formação do jurista, que é, aliás, o tema da nossa mesa aqui dessa quarta de manhã. Então, essa peculiaridade, essas peculiaridades da nossa profissão que a gente busca aqui trazer para poder comemorar com toda essa programação pensada para vocês, né? Então, a professora Mônica desde sempre frisou essa necessidade que a semana é para comemorar a nossa profissão, mas pensada para vocês, que fosse o mais interessante possível para vocês, né? Então, nós temos hoje essa nossa mesa dos colegas, amigos aqui da casa, né, nós quatro com experiências diferentes, claro, sobre a profissão jurista, que é o nosso tema, a professora Cíntia Carneiro, que uma experiência particular e especialíssima, que vai trazer depois, não vou adiantar nada, mas um trabalho fantástico com refugiados e com direito internacional, o professor Gabriel Lochaguin e o professor Daniel Pacheco Pontes, que chegará também durante a nossa apresentação, porque ele está exercendo a profissão dele, que é professor, jurista, docente, dando aula agora, nesse momento, em outra universidade, mas ele chegará aqui no momento da apresentação dele. E amanhã teremos, como a professora Mônica disse, a presença da OAB aqui na faculdade, que é tão cara essa ligação e que nós temos trabalhado cada vez mais para nos aproximarmos da OAB, de trazer a OAB aqui para dentro da Universidade de São Paulo e vice-versa. Temos vários professores que participam da administração, aqui dos conselhos da Ordem. Aproveito para agradecer, recebi agora o Neto, Laudevino Neto, nosso formado aqui pela faculdade, da turma 6, o tempo passa mais rápido do que a gente imagina, da turma 6, que está representando aqui a comissão do jovem advogado, que é, na verdade, também uma das primeiras portas para vocês, para a OAB. E, na sexta-feira, teremos também a OAB com a advogada da mulher na advocacia, a doutora Miriam Caran, que virá falar sobre a mulher na advocacia, e os assessores do ministro Lewandowski, os professores Manuel Carlos e Jorge, que trarão essa visão aqui do STF, então, que vai ser muito interessante também. Então, a gente preparou com muito carinho essa semana e pensando aqui em trazer coisas que vão celebrar a nossa profissão e que sejam interessantes para vocês. E essa nossa profissão jurista, para introduzir aqui, gostaria de falar um pouco, porque esse nome jurista, né, no Brasil a gente tem um peso muito grande para se falar jurista. A primeira ideia que se tem de um jurista não é um jurista formado em direito, mas é alguém famoso, velho, que tenha, então, essa figura do jurista. Mas o jurista nada mais é do que o que tem a formação em direito. Então, todos nós somos juristas e vocês logo o serão, que é essa nossa profissão tão bela e tão peculiar. Profissão essa, bom, todos vocês foram meus alunos de direito romano, como tudo quase começa lá em Roma, então os romanos foram os primeiros também a criar essa profissão. Antes de Roma, nós tínhamos, em outras civilizações antigas, regras jurídicas, regras que a gente pode chamar de direito, mas que eles não viam o direito como um fenômeno a ser estudado. Os romanos foram os primeiros a estudarem o direito como um fenômeno que levou, então, à formação desse jurista. A gente tinha na Mesopotâmia, por exemplo, os escribas que faziam contratos, faziam documentos de conteúdo jurídico,
se a gente quiser, em geral, mas não eram juristas. Por quê? Porque eles não pensavam o direito. Os primeiros a pensarem o direito foram os romanos. E é ali que se criou essa formação do jurista. A gente tem lá no início da República Romana, no século IV a.C., a criação das escolas que vão formar os juristas, os famosos lá, sabinianos e proculianos, que vão então ser os primeiros a formarem essa figura do jurista, estudar esse fenômeno que é o nosso direito. Isso, obviamente, vai se transformando, mas sempre a gente tem essa peculiaridade, a peculiaridade da linguagem, a peculiaridade da nossa formação e da nossa atuação. E, comparando com a experiência de outros países também, a gente tem nessa formação do jurista experiências como da Inglaterra, os países de tradição anglo-saxã, que tem uma formação muito prática. Até hoje, na verdade, não é preciso estudar direito na Inglaterra para se transformar em advogado. É possível fazer o exame, se matricular na ordem da Inglaterra diretamente sem o curso. Ninguém mais faz isso atualmente, porque é muito mais difícil estudar sozinho e fazer essa formação prática do que é muito mais fácil ir para a faculdade. Mas é possível essa formação prática. Então, uma outra visão dessa formação do jurista. O jurista que é formado pela prática, que é um sistema de aprendizes que vem lá desde a Idade Média, diversas profissões, e que na Inglaterra se perpetuou também no direito. Nós temos um outro sistema. Para se formar esse nosso grau de bacharel em direito, nós temos essa formação acadêmica que vem dos moldes da Europa continental, como vocês também já sabem, o nosso sistema jurídico. Então, a nossa formação, baseada nessa da Europa continental, que tem diversas semelhanças. E que gostaria de contar também um pouquinho essa experiência de outros países, especialmente da Alemanha, que é um contexto que eu conheço e que é muito interessante para a gente ter como modelo, como exemplo também, dessa formação que é tão peculiar, que veio dos moldes. A nossa tem grandes semelhanças também, que lá tem um desenvolvimento maior ainda. Lá se tem essa combinação entre a formação universitária e a formação do Estado. Então, desde o Frederico II, imperador da Prússia, a gente tem uma necessidade, ele foge desse molde da praticidade e cria, de se prender só na prática, e cria, além desse desenvolvimento do curso de Direito nas universidades, chamados Staatsexamen, que são exames estatais. Ou seja, depois de formado o estudante de direito, o jurista, ele não é jurista ainda. Depois lá também, a gente tem mais ou menos 5 anos de faculdade, é um pouco mais flexível para mais, na verdade, porque geralmente as pessoas não conseguem concluir em 5 anos. Então, a gente tem 11, 12, 13 semestres. E depois desses 11, 12, 13 semestres, que praticamente não se tem provas durante a faculdade, o que parece um sistema ótimo, ou é mais fácil. Então, não se tem provas praticamente durante a faculdade. Antigamente eu digo, quando eu fui para lá, que já faz 20 anos, não tinha prova mesmo, quase nada. Então, a pessoa poderia cursar e não tem vestibular também. Ou seja, parece ser os melhores dos mundos, porque a pessoa entra na faculdade sem grandes problemas, de direito, medicina é outra história, mas no direito entra sem grandes problemas, cursa as disciplinas, a maioria das disciplinas a pessoa escolhe se vai fazer ou não, e grande parte das disciplinas não tem prova, o que parece ser um sistema facílimo. E, realmente, não é tão complicado chegar lá ao final desses semestres. O grande problema é que não serve para nada. Depois que faz todos esses semestres na faculdade, a pessoa vai ter que prestar o primeiro Staatsexamen. Sem o primeiro Staatsexamen, a pessoa não pode exercer nenhum tipo de profissão jurídica. Nem outra profissão, diga-se de passagem. E aí,
faz esse Staatsexamen, que difere um pouco de um estado para o outro, mas que é feito pelo Estado, pela justiça alemã. São 6 provas, 6 dias de provas, depois provas orais, e se pode fazer 2 vezes. Então, se reprova a primeira vez, tem uma segunda chance de se fazer. Se reprova, aí tem que estudar outra coisa, se quiser estudar. Porque não pode exercer essa profissão durante na Alemanha. E aí a pessoa passa. Passa uns 40%. O que é um pouco complicado, né? Porque as pessoas ficaram lá 5 anos durante a faculdade. Depois que se passa, aí, ótimo. Fez o primeiro estágio. O que dá para fazer? Nada. Ou praticamente nada. A única coisa que dá para fazer, dependendo da nota, é que a pessoa pode fazer doutorado em Direito. Ou pode se habilita a fazer um doutorado. Senão, ela vai fazer residência. O referendariato na Alemanha é como se fosse a residência médica no Brasil. A pessoa vai ser paga pelo Estado e durante 1 ano e meio para fazer prática jurídica, em diversas estações, que assim se chama, na magistratura, em algumas pode-se fazer no exterior, em embaixadas, para fazer, depois de 1 ano e meio, o segundo Staatsexamen. E aí é só com o segundo Staatsexamen, que aí são 12 provas. Também pode fazer só 2 vezes. E é aí que a pessoa vai se tornar um termo que eu acho muito interessante para a nossa semana aqui, que em alemão se chama Volljurist, que é o jurista cheio, o jurista completo. Porque aí, com o segundo Staatsexamen, que ele tem a sua formação completa, tanto na universidade quanto na prática, para poder exercer as mais diversas profissões que nós vamos passear durante essa semana também, na magistratura, na promotoria, como advogado do Estado, e na advocacia. Então, essa formação que a gente tem, esse modelo alemão que é o mais completo que a gente pode imaginar, que dura muito tempo também. Vocês já perceberam que, para chegar ali são uns 12, 13, 14 anos. Dependendo da situação. Mas mostra o quão peculiar que é a nossa formação, essa necessidade dessa nossa formação, tanto teórica quanto prática. No Brasil a gente faz tudo junto, vocês fazem estágio durante a graduação, que a parte prática, sem dúvida, é muito importante. A gente faz tudo aqui, tudo muito mais conciso e mais correndo, na verdade. Mas essa combinação aqui é fundamental pela natureza da nossa profissão. Nossa profissão, que é definida, classificada como uma ciência social aplicada, mas isso nos diz muito também, porque ela funciona aplicada para a realidade, para a sociedade, com toda a importância que a gente tem nesse nosso cotidiano, das mais diversas facetas, das mais diversas atuações do jurista e do advogado, do professor de direito. Também é uma profissão do jurista. Nós temos aqui nosso corpo docente, aqui, professores mesmo, a gente tem essa atuação aqui, e que a gente vai falar um pouquinho também aqui nessa mesa, e que é tão importante para a atuação e formação desse jurista. Mas é isso, muito obrigado. Passo então agora para os meus colegas. Muito obrigado. Registramos a presença das professoras Cíntia Rosa Pereira de Lima, docente do Departamento de Direito Privado e de Processo Civil, professora doutora Eliana Franco Neme, docente do Departamento de Direito Público, e do senhor Laudevino Neto Silveira, representando a Comissão do Jovem Advogado da OAB Ribeirão Preto. Continuamos com a composição da mesa, que debate o tema Profissão Jurista. E para isso convidamos, para sentar à direita do professor Alessandro, professora doutora Cíntia Soares Carneiro, doutora em Direito Internacional pela Faculdade de Direito da UFMG, professora doutora do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. À esquerda, por gentileza, professor doutor Gabriel Loreto Lochagin, doutor em Direito Econômico Financeiro pela USP, advogado, docente do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP.
bom dia a todos e a todas. Bom, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite, né, a participação na Semana Jurídica. Agradeço, portanto, a professora Mônica, a professora Irata, pela honra de estar aqui com vocês hoje. E eu, na verdade, eu vim aqui, o que eu poderia falar para o pessoal, né, em um momento inclusive de crise no direito que nós estamos vivendo no Brasil, né? Para falar da carreira jurídica. Então, eu escolhi um tema que me é caro, porque é o que eu lido, né? Basicamente é o que eu lido, é que, na verdade, a gente tem que começar a pensar no direito não assim como nós estudamos, geralmente na faculdade, precisamos estudar todo o processo de elaboração normativa, o processo de hermenêutica, de interpretação normativa, de aplicação, mas quando o direito se manifesta na sociedade, ele é um pouco diferente daquilo que nós vemos nos livros, né? Então, um dos princípios mais caros para o direito, por exemplo, e que é um princípio antigo, é um princípio liberal, é um princípio lá do século XVIII, né? É da igualdade jurídica, pelo menos uma igualdade jurídica formal. Todas as pessoas seriam iguais ou são destinatários de direito. Mas aí começa um paradoxo, né? Logo que isso é declarado no século XVIII, a gente não tem o direito a absorver no diversos grupos sociais, como as mulheres, por exemplo, né? Imaginem vocês, assim, na verdade, quem tinha a proteção plena, ou quem era sujeito pleno do direito, com direitos civis, inclusive políticos, eram apenas os cidadãos, os homens, né? Você sabe, eu não vou ficar aqui me delongando nisso, o tempo que demorou para as mulheres conseguirem alguns direitos políticos e, inclusive, mais tempo ainda a capacidade plena, porque dependia muitas vezes da representação, né? Ou da assistência de um homem, ou do seu marido, ou do seu pai. Enfim, é isso que eu queria dizer para vocês. Assim, nós temos hoje estudos, né, e muitos debates de que o direito não é para todos, né? O direito formatado não é para todos. E quem trabalha bastante, eu gosto muito de trabalhar, porque eu trabalho com migrantes, né, com migração, com refúgio. E o principal exemplo de que existe um universo jurídico à parte, com restrição de direitos, esses direitos são em relação aos refugiados e aos imigrantes. Um dia, talvez, a gente precisaria ouvir a própria experiência da professora Mônica, né, que é também uma refugiada, né, de guerra. Ela veio muito criança para o Brasil. Já escutei assim experiência do professor Massato, por exemplo, a dificuldade que ele teve, inclusive, para se naturalizar brasileiro, porque ele veio muito criança para cá, e para obter o diploma universitário, a possibilidade de prestar o exame da ordem, né? Em um país como o Brasil, que sempre dependeu de imigrações para sua própria existência. E como explicar nós termos tantas restrições em relação aos imigrantes? Mas esse tema, basicamente em relação aos imigrantes, mas a gente não é só em relação aos estrangeiros, o próprio nome diz, né, o estranho, o outro, não é só em relação aos estrangeiros, mas a gente tem que fazer um estudo antropológico em relação às sociedades, quem seriam essas pessoas excluídas do direito. Bom, mas assim, muito rapidamente, para não me perder, né, esse é o grande desafio do jurista. Como nós, principalmente advogados. Vou falar aqui na qualidade de advogada, né? Foi como advogada que eu trabalhei durante um tempo, né? 10 anos. Depois eu tirei licença da advocacia, não poderia mais continuar advogando porque eu fui para o Tribunal de Justiça, fui ser assessora do Tribunal de Justiça e nunca retomei, na verdade. Na verdade, assim, retomei, assim, pago a ordem, mas não posso advogar porque, em razão da minha função aqui na faculdade, né, não acabei nunca mais advogando. Mas atuo aqui dentro junto com migrantes e refugiados. Mas a gente tem que analisar nas nossas sociedades quem são aquelas pessoas que têm muita dificuldade de ter um devido processo legal, que tem, e a satisfação de um advogado, né, do seu defensor, em ter um resultado positivo da sua ação, né? Então, nós trabalhamos muitas vezes com frustração.
É isso que eu gostaria de dizer para vocês, né? Não só porque nós estamos sempre lidando em uma ação com dois polos. Então, um polo sempre vai sucumbir. Não necessariamente, né? Você pode haver composição, aqui a gente tem o Sejusc, inclusive, para isso. Seria o ideal que tivéssemos composição. Nós sabemos que temos muito casos no direito que não existe um certo e um errado, mas assim, meio certo e meio errado dos dois lados, né? Então, é necessário essa composição. Mas nós sempre trabalhamos com um universo de frustração, né, em alguns segmentos, principalmente na defesa de direitos humanos. E aqui eu vou apresentar para vocês rapidamente dois casos, né, dois exemplos da dificuldade de efetivar uma sentença, inclusive, condenatória, onde nós temos, por exemplo, não só em relação aos imigrantes, mas em direito internacional privado, contra grandes corporações transnacionais que mudam o seu domicílio, não é, de atuação com muita facilidade. Não é? Se muda a sua nacionalidade com muita facilidade. Então, eu vou aqui dizer primeiro o que é um estado de exceção permanente, o homo sacer, para autores como Foucault, Giorgio Agamben, inclusive Carl Schmitt, que tem a definição do que é um estado de exceção, né, permanente. Bom, então, assim, primeiro isso, assim, como é que nós trabalhamos? Assim, para o Giorgio Agamben, desde a década de 20, da década de 30, principalmente com a ascensão de regimes fascistas e nazistas, um modelo jurídico foi criado e se perpetuou, e é esse modelo jurídico que nós temos até hoje. Não é? Então, portanto, o nosso modelo jurídico, até hoje, é um modelo onde um Estado é autoritário. Não é? E ele define quem são as pessoas que estão sob a sua proteção e quem são as pessoas que, segundo Giorgio Agamben, mesmo na lei, aparece como pessoas que têm menos direitos ou menos proteções. A gente deu aqui o exemplo da mulher, né, que precisou de muito tempo para ela galgar ser destinatária plena de direitos. O Giorgio Agamben ele trata principalmente dos imigrantes. E ele diz que é uma realidade europeia. Não é? E, inclusive, usa as leis de Nuremberg, que primeiro transformaram as pessoas em estrangeiros para depois colocá-los em um campo de concentração. Então, o estrangeiro sempre tem restrição de direitos. Né? E o Giorgio Agamben ele usa dois conceitos do direito romano, que vocês depois perguntam para o professor Hirata, né, quais os detalhes disso, mas dois conceitos do direito romano, que não são os que operam hoje, claro, né, operaram naquele momento, mas que serviriam, e justamente ele vai fazer essa contraposição, mas que serviriam desse exemplo, né, que é o conceito de Estado, próprio Estado de exceção, que seria, para o direito romano, um Estado de absoluta anomia, onde o direito é completamente suspenso, não existe mais direito, é uma situação de crise e, portanto, uma situação de estado de necessidade, onde aquela pessoa que detém a soberania, um cônsul, né, ou geralmente um cônsul, que seria o chefe mais alto, ou alguém do Senado, enfim, mas geralmente um cônsul, ele exerceria a soberania e ditaria as regras daquele momento. Então, para o conceito clássico de estado de exceção, e que depois foi recuperado mais tarde, inclusive no momento da Revolução Francesa, com o estado de sítio, situações de crise, onde o direito é totalmente suspenso e uma ordem soberana dita para aquele momento especial, que é temporário, portanto, não permanente, algumas regras, né, para solucionar o perigo, né, a ameaça em relação ao Estado que aquela situação estaria proporcionando. Então, esse é o estado de exceção clássico, portanto, ele não é regulado pelo direito, não é previsto pelo direito. É em momentos de emergência em que ele surge. Não é? Então, ele não existe previsão prévia de um estado de exceção. Esse é o estado de exceção clássico. E com os romanos, além do conceito de estado de exceção, entre os romanos também havia uma figura meio nebulosa, né, que é o homo sacer, né, ou o homem sagrado, ou o homem, mas ele não era sagrado, na verdade era um homem destinado ao sacrifício, ele não tinha direito nenhum. Ele não poderia nem ser apenado à morte, porque nem os deuses o aceitariam. Não é? Então, se ele cometesse o crime, ele não seria apenado à morte, porque a morte era até o momento de redenção, de purgação. Né? Tinha esse sentido. Você morre, mas você também se purgou do assassinato que você fez, enfim. Não existiria essa sanção, nem penal. Então, ele era absolutamente um pária na sociedade. Qualquer pessoa poderia... Isso é o que caracteriza. Por que ele é uma pessoa disponível ao sacrifício? Que seria um conceito mais próximo, né? Não uma pessoa sagrada, mas uma pessoa destinada ao sacrifício. Significaria que qualquer pessoa poderia fazer o que quisesse com ele,
né, lesão corporal, morte, que nenhuma punição recairia sobre ela. Nenhuma punição. Então, nós temos o George Agamben pegando esses conceitos antigos e dizendo como que eles se manifestam hoje. Hoje nós temos um estado de exceção permanente, não um estado de exceção declarado, né? Mas um estado de exceção previsto em lei, com as possibilidades, inclusive, jurídicas da sua declaração. Hoje a gente tem um dispositivo na Constituição, que agora não vou me recordar os termos, do estado de emergência, né? Um estado de necessidade, que seria uma espécie de estado de exceção, portanto, uma previsão prévia de um possível momento caótico no Brasil, onde se poderia haver esse estado de exceção jurídica. Mas não é isso que o Agamben quer dizer. Ele quer dizer de leis que existem, que excluem pessoas de um sistema jurídico. Nesse caso, ele cita principalmente as leis migratórias e as leis em relação aos refugiados, onde você cria uma exceção. E aqui no Brasil nós tínhamos até 2017 o Estatuto do Estrangeiro. O Estatuto é um termo que geralmente é empregado no direito como sendo uma lei especial para determinado grupo de pessoas. O Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas para... Não é dizer aos advogados, olha, nesse campo você tem uma segurança maior, porque sempre vai haver uma interpretação favorável ao idoso, não é? Sempre vai haver uma interpretação favorável à criança. Nós temos isso também com o consumidor, né? No consumidor, mas quando se fala em Estatuto do Estrangeiro, não é um direito mais favorável ou um direito mais protetivo, pelo contrário, é um direito restritivo de direitos, né? E nós temos uma tradição no Brasil onde se coloca, né, o estrangeiro como uma ameaça às instituições. Então, sempre com o argumento do estado de exceção, é um estado de necessidade. É um estado que está sob ameaça. Então, o estrangeiro, qualquer estrangeiro, mesmo sendo trabalhador, mesmo não tendo nada contra ele, existe uma presunção de periculosidade. E nós achávamos que tínhamos superado isso com a nova lei de imigração, mas veio o seu regulamento. E o seu regulamento retornou os mesmos critérios de ameaça à segurança nacional, de estado de necessidade e, portanto, uma situação onde não se consolida direitos, e esse direito estaria muito sobre o aspecto da discricionariedade de cada governo. Não é? Então, o poder executivo, que também é uma característica do estado de exceção que o Agamben menciona, e que o próprio Carl Schmitt mencionam, né? Que o poder executivo deveria concentrar esse poder normativo e o poder, o poder soberano. Não é? Então, dentro dessa discricionariedade, nós temos no Brasil uma predominância nas normas migratórias de normas executivas, administrativas. Resoluções, o regulamento, o decreto e resoluções normativas. Olha, a nossa lei diz que nós temos que ter resoluções normativas de um colegiado, que é o Conselho Nacional de Imigração, né, que hoje está junto ao Ministério da Justiça, e as normativas, então, que irão regular a lei, portanto, essas normativas devem estar... ser correspondentes, convergentes com a lei, tanto quanto o decreto, né? Onde as resoluções normativas desse colegiado, seriam as normas reguladoras da imigração e do refúgio. Qual não é a surpresa que nós tivemos, há relativamente pouco tempo atrás, uma norma relativa à deportação, que mudou completamente o procedimento e o regime de deportação no Brasil com a Lei 6.815. Ninguém é deportado no Brasil mais, sumariamente. Não é? A deportação é só quando a pessoa está em uma situação de irregularidade administrativa. Se a pessoa comete algum crime ou é uma ameaça porque comete um crime, o regime é a expulsão. Então, a deportação não existe mais no Brasil, quer dizer, existe mais, é oportunizado para que ela tenha 60 dias para regularizar a sua situação. Então, não existe deportação de sujeitos perigosos ou de sujeitos que ameaçam. Não é? São deportação de pessoas que estariam numa situação de irregularidade administrativa. Ela tem esse prazo para terminar. E a gente tem a portaria 666, portaria, uma decisão monocrática de um ministro, onde fala da expulsão sumária de pessoas consideradas perigosas no Brasil. E aí dá uma série de medidas. É o pedófilo, é o terrorista, é o traficante de armas, mas também está ou considerada perigosa, sem citar exatamente um tipo de conduta ou de crime que ela tenha cometido ou que tenha sido acusada, mesmo que tenha praticado no Brasil. Ou seja, mais uma vez, uma norma de um amplo espectro, que te deixa o advogado sem defesa,
Porque até aquilo ser declarado pelo Congresso, né, que não vai aceitar uma portaria, os decretos não tem aceitado, né, mas a portaria não entra na disposição do Congresso. Mas até que alguém diga que aquilo não pode ser aplicado, que aquilo tem que ser uma resolução normativa, que não pode ser uma portaria, que aquilo absolutamente viola a lei de imigração do Brasil hoje, ou a Polícia Federal pode aplicar. Porque o Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ele é a autoridade responsável pela Polícia Federal. A portaria é destinada para a Polícia Federal. A Polícia Federal faz esse controle, o que também é inadequado, porque são raríssimos os estados onde o controle migratório é feito pela polícia. Existem agentes especiais para o controle migratório, não é feito pela polícia, né? Então, aqui há uma forma de criminalizar a imigração, fazendo com que todo imigrante tenha que procurar a Polícia Federal, que é formada para combater o crime, e não para regularizar trabalhadores ou refugiados no Brasil, né? Bom, enfim. Mas a gente vê hoje o retorno. Não adiantou ter uma lei onde se prioriza os direitos humanos. Porque o seu decreto, né, o seu regulamento, e agora não mais resoluções normativas, mas parece que pela decisão monocrática de um ministro, nós temos absoluta restrição, ou seja, a revogação de uma lei por uma portaria. Imagine os advogados lidando com isso. Não é? Nós temos aqui o caso, que foi inclusive mostrado aqui, né, do Félix. O Félix é um atleta formado em educação física, nós temos um regime especial para atleta. Ele foi chamado para vir até o Brasil, para treinar o time de beisebol, porque o pai dele já havia treinado o antigo treinador, né? E ele está aqui com todas as condições para ter uma estadia regular, uma autorização de residência regular. Desprezando todos os documentos, nós tivemos a negativa. Não é? Todos os documentos. O Félix pediu assim, então, por favor, professora, pede o refúgio para mim. Eu disse, mas você tem motivos para o refúgio? Eu disse, porque você vai ter que provar os motivos de perseguição. Não é? Mas assim, as pessoas acabam se utilizando do refúgio como uma maneira de regularizar, subsidiária, demora, até então ele ficaria aqui, mas tem um problema, se ele não pode voltar. Não é? Porque se ele volta, ele admite que ele não está correndo risco no Estado. E ele precisava voltar. O Félix, esse dia que ele estava aqui, inclusive era esse problema que ele estava trazendo para mim, porque o pai dele tem um câncer terminal, e ele precisava ver o pai. Não é? Então, olha o que aconteceu. Para que ele pudesse voltar, mas eu ainda alertando, se você sair, você pede sua solicitação de refúgio. Ah, mas tem vários cubanos fazendo isso, e muitas vezes você fecha os olhos, é isso que acontece. Nós não podemos ter o direito, onde algumas vezes você fecha os olhos, outra coisa, seus olhos abrem. Né? Essas pessoas fecham os olhos e deixam essa transitar entre Cuba e Brasil. Desde que você não fique, não existe essa regra, desde que você não fique mais que 30 dias em Cuba. Né? Ou seja, em 30 dias você escapa. Enfim, não tem muita lógica nisso. Bom, mas o Félix agora está em Cuba, foi ver o pai. E eu estou na expectativa para ver como é que ele vai fazer para voltar. Como é que vai ser a recepção dele no ingresso. Porque ele foi com toda a documentação do Brasil. Porque uma vez como refúgio, ele tem carteira de trabalho, ele tem um CPF, ele só não tem a carteira nacional de imigrante, porque isso nem os regulares, às vezes, demoram 5, 6 anos para receber. É um absurdo também. Né? Mas eles têm a esperança de que com esses documentos ele possa entrar. Né? Mas vamos ver. Se ele não puder entrar, nós teríamos direito a um habeas corpus? Não é? Difícil, porque o habeas corpus é um direito líquido e certo. Você não pode fazer uma audiência, você não pode provar, você tem que apresentar os documentos. E foi negada a autorização de residência dele. Então, qual a defesa? Então, muitas vezes nós não temos defesa. E é uma pessoa que está aqui, tem um papel social, tem um trabalho junto à Fundação Casa. Os meninos queriam aprender futebol, né? São as pessoas que já saíram da Fundação Casa e estão em mídias educativas, eu não sei. Né? Eles queriam jogar futebol. Né? Não, tinha dificuldade em um campo onde que é oferecido. Tinha dificuldade, ofereceram-se um professor aqui da educação física, disse, a gente não tem um professor de futebol, não, vocês querem aprender beisebol? Os alunos adoraram beisebol. Adoraram beisebol, adoram o Félix. Então, existe um sentido social, né? Uma importância social, está na lei isso, né? A importância social do trabalho dele. Mas ele não pode ficar no Brasil. Foi negada a permanência dele no Brasil, sem ter absolutamente nada contra ele. Ele é um jovem de 23 anos. Né? Não é absolutamente nada contra ele, a não ser o fato de não ser brasileiro e ser cubano. Né? Então, esse é um problema que nós temos que lidar. Então, isso acontece no Brasil,
apesar de nós termos uma lei hoje onde o foco são os direitos humanos, acontece nos Estados Unidos, que vocês estão vendo todos os exemplos, inclusive com detenção de crianças separadas dos pais, acontece na Europa também. Então, nós temos, de fato, um estado de exceção permanente aos estrangeiros, mesmo que eles aperfeiçoem todos os seus direitos, eles ainda ficam sob a discricionariedade do Estado. E o George Agamben diz que nós temos hoje, na verdade, grandes campos de concentração novamente. Os campos de refugiado, para o George Agamben, são campos de concentração, onde não se pode entrar e sair com liberdade, né, tem várias restrições. Bom, gente, eu acho que eu já me estendi demais, mas, assim, muito rapidamente, não vai dar tempo de falar, né? Sério? Vocês não estão cansando vocês, não? Ou então tá. Então, assim, ok. Assim, vocês me deixam falar, eu falo. Bom, então, esse é um exemplo. Né? E eu gostaria de perguntar para vocês, para que vocês reflitam, apesar de nós termos uma lei que, portanto, caracterizaria esse estado de exceção permanente em relação a determinadas pessoas restringindo os seus direitos, porque mesmo que a lei seja mais ampla, nós temos, de fato, decretos e portarias que restringem, mas isso está positivado. Não é um estado de exceção onde nós não vemos o cumprimento do direito. Não, a gente tem a lei para estudar, para comparar essa lei com as demais, né, e demonstrar, olha como essa lei discrimina e exclui essas pessoas da possibilidade do acesso à justiça em caso de violação constitucional, porque tem necessidade de prova pré-constituída contra a autoridade do Estado, contra o autoritarismo, não a autoridade, mas o autoritarismo do Estado, o mandato de segurança e o habeas corpus, que não existem as condições fundamentais dessa ação para proteger essas pessoas. Né? Então, eles estão à margem de remédios constitucionais que existem desde o século XVII. Essas pessoas não conseguem acessar. Olha que coisa surreal. Por outro lado, nós temos, em sentido oposto, grandes corporações transnacionais, e aqui eu coloquei assim, umas anotações, porque tem alguns números, né, que eu sou péssima para lembrar números, então eu fiz aqui algumas anotações. Grandes corporações internacionais que nunca são responsabilizadas. Elas podem fazer e acontecer que não existe sanção para o grande capital internacional. Então, esse caso é um caso que merece um estudo, né? É um caso interessante, é um caso de direito internacional privado, que é a disciplina que eu sou responsável aqui na faculdade, envolve o direito internacional privado, porque existe uma ação, né, contra 5 etnias indígenas e camponeses no Equador contra a Chevron. Na verdade, essa ação foi originada com a Texaco, que explorava o petróleo no Equador, e depois a Texaco saiu do Equador justamente em razão dos danos ambientais promovidos no Equador, né, e a insurgência da população do Equador em relação à Texaco. Ela saiu do Equador, não existe mais a Texaco, e mais tarde foi comprada pela Chevron, não é? Que acabou assumindo as responsabilidades em relação aos casos antigos, né? Eu já vou ter que acessar aqui a internet para poder ver o que está escrito assim. Mas eu vou tentar falar sem os dados aqui, vamos ver se eu consigo. Não, tirar isso aqui daqui, ó, porque aqui, agora mesmo vai aparecer aqui de novo. Né? Mas assim, o que nós temos nesse caso? Muito rapidamente, aqui eu vou até falar para vocês que a gente vai mais rápido. Então, eu fico falando. Né? Então, o caso da Chevron acabou envolvendo 5 cortes domésticas, 5 cortes nacionais, né? O Equador, os Estados Unidos, a Argentina, o Brasil e o Canadá. Não é? Então, a sentença que foi proferida no Canadá, houve a tentativa de execução dessa sentença em diversos estados, sem sucesso. Né? Nós também tivemos uma arbitragem internacional ajuizada pela Chevron, junto à Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Nós tivemos uma ação ajuizada no Tribunal Penal Internacional, dessa vez pelas comunidades indígenas e pelos camponeses do Equador. E tivemos uma reclamação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nada disso funcionou. Né? Até hoje, nós temos a mesma situação de desastre ambiental, de contaminação e de diversas doenças que foi promovida pela atuação da Texaco, que ficou
de 1964, 30 anos mais ou menos, né, até 1992. Não é? Nesse período, foi despejado em rios, em lagos, dentro da floresta amazônica, a floresta na parte do Equador, não é? 20 bilhões de detritos, entre óleo bruto, dejetos como benzeno, metais pesados, contaminando de forma inapelável, inarredável, vários lagos, várias nascentes de água, vários rios, contaminando plantas e, inclusive, peixes, né, causando, inclusive, muitas doenças que foram comprovadas. Né? Agora, só que, veja bem, o patrimônio da Chevron é de 260 bilhões, em torno disso. O PIB do Equador é de 97 bilhões. Um terço de tudo isso. Né? A Chevron tem 2.000 advogados altamente qualificados em direito internacional privado para trabalhar para a Chevron e para acionar as arbitragens internacionais, inclusive as cortes internacionais. Não é? 60 escritórios de advocacia espalhados no mundo. Quem defendia? Os 5 povos indígenas, e foram 30.000 camponeses que entraram, advogados pro bono. Né? Então, os advogados, inclusive, estavam advogando de forma gratuita. O porta-voz da Chevron chega a fazer uma declaração de que não haveria jamais qualquer tipo de composição nesse acordo, porque ele diz assim, nós vamos lutar nessa causa até o inferno congelar. E depois que o inferno congelar, a gente vai lutar no gelo, mas nós não faremos acordo. E foi isso que eles fizeram. Levaram em todas as instâncias até demonstrarem, né, que isso foi o que foi acatado. Mas, assim, rapidamente, vou dizer para você, foi o seguinte. Assim, como a Chevron saiu, a Texaco saiu, foi ajuizado uma action class, que seria o equivalente aqui a uma ação civil pública, só que lá não é público, né? Não é o Ministério Público. Qualquer escritório de advocacia pode ajuizar uma ação civil. Então, foi ajuizada uma ação civil por esse grupo, né, de indígenas e de camponeses, junto à Corte dos Estados Unidos. Isso foi, você vê como que demorou. Isso foi em... Antes disso, vamos seguir aqui a ordem. Em 1993, né, na mesma data dessa class action, da class action, houve um acordo, saiu a Texaco, e imediatamente, logo depois, os Estados Unidos propõem um tratado bilateral de investimento para que as empresas norte-americanas no Equador tivessem todos os seus investimentos protegidos. Né? Então, o Estado do Equador teria que dar prioridade à proteção dos investimentos. Não é? E isso, inclusive, assim, em detrimento de possíveis direitos ali do próprio povo equatoriano. Então, é um acordo bilateral de investimento, em 1993. Em 1993 é ajuizada essa class action na Corte Federal de Nova York. Demorou muito, até que em 2002, assim, não sei se o pessoal já estudou o direito internacional privado, quando foi declarado pela Corte de Nova York fórum non convenience. Eu disse, não, os Estados Unidos vão julgar isso aqui não. Olha só. Né? Os Estados Unidos não vai julgar porque todos os autores são equatorianos. Não é? E o dano foi lá no Equador. Ora, eu ensino isso para os meus alunos. O foro adequado, o foro mais conveniente, sempre é o do réu. Assim, mesmo que você não tenha condição, é sempre o adequado. Muitas vezes você ajuiza no foro do autor, como nesse caso os desembargadores lá dos Estados Unidos recomendaram, né? Você ajuiza no domicílio do autor, mas é mais rápido, bem melhor. Você, inclusive, garante ampla defesa, o contraditório, se você ajuizar no domicílio do réu. Desde que você não seja uma transnacional e que tenha 2.000 advogados à sua disposição, que você pode atuar no mundo inteiro. Não é? Bom, então, a class action voltou para o Equador. Não é? Voltou para o Equador em 2002, né? Em 2003... na defesa, quando é ajuizado, baseado em trabalhos científicos sobre a corrupção no Terceiro Mundo e no Equador, os advogados da Chevron alegam que a justiça do Equador é corrupta,
que não pode ser confiado na defesa, né, na justiça do Equador. E aí demonstra pagamento de propina, compra de sentença, estudos que eram feitos, né, peritos que atuavam junto com o advogado, e é demonstrado, eles tentam demonstrar a vinculação do perito, que fez a apuração do dano ambiental, com os advogados de defesa. Mesmo com essa defesa, né, de corrupção do sistema jurídico equatoriano, a corte, que é uma corte estadual provincial do Equador, deu vitória de causa para os indígenas, né, para a população camponesa, e condenou a Chevron, ao pagamento de 20 bilhões de indenização, de recuperação do meio ambiente e de indenização por doenças e mortes, né? A Corte Superior reduziu isso para 9 bilhões e meio. E aí começa a batalha para o reconhecimento dessa sentença, porque não existia mais nada da Chevron ou da Texaco, não existiria nem o bem exequível no Equador. Então, como fazer para cobrar isso? Não é? E aí vem, posterior, no meio dessa decisão, a decisão da Corte Arbitral de Haia, que diz: a justiça do Equador é corrupta, está provado que a justiça do Equador é corrupta, eles pagam propina, e depois existe um acordo de investimento, e esse acordo de investimento com esse tipo de ação, e a possibilidade, inclusive, de executar essa sentença fora do Equador, contraria o tratado bilateral de investimento com os Estados Unidos, então essa ação viola a proteção dos investimentos no Equador, e, portanto, deve ser considerado, né, os argumentos da Chevron, né, para cessar. Ele pedia para interromper qualquer processo de execução dessa sentença, né? Bom, mas, de qualquer forma, os advogados continuaram tentando, né? Entraram com uma ação novamente nos Estados Unidos para executar essa sentença, e nos Estados Unidos foi reconhecido que a justiça do Equador é corrupta. Então, nós não podemos acreditar nessa sentença. Aí veio para a Argentina. Na Argentina, não se homologou a sentença porque não se reconheceu. Hoje a gente tem, inclusive, no Código de Processo Civil isso, mas a gente precisa de ações para descobrir como é que vai ser entendido isso, ou seja, porque essa não respeitou, né, que ficou ajuizado no Brasil. Na Argentina, se reconheceu que não haveria legitimidade da justiça argentina, porque a Chevron, na Argentina, era outra pessoa jurídica. Essa subsidiária Chevron não se confundia com a Texaco, lá do Equador, ou a Chevron dos Estados Unidos. Então, eram pessoas jurídicas completamente à parte, não reconheceu, portanto, não poderia reconhecer essa sentença e executar essa sentença com os bens que existiriam. Foi, inclusive, alegado pelos advogados a desconsideração dessa pessoa jurídica para unificar todas as subsidiárias com a mãe, né, a alma-mãe Chevron, sede nos Estados Unidos. Isso também foi tentado no Brasil. No Brasil, foi uma homologação de sentença estrangeira longa, quer ver? Foi ajuizado no Brasil, se não me engano, em 2012, só julgado em 2017. Está aqui, acho que é isso. Brasil, aqui, 2012 e 2017 saiu a negativa da homologação de sentença estrangeira pelos mesmos motivos apontados pela Argentina. Inclusive, no Brasil, também alegou corrupção. Né, porque tinha vindo uma sentença, já citou alguns reconhecimentos, como nos Estados Unidos, de que ia a sentença do Tribunal de Haia, dizendo, não, essa justiça é corrupta, não vamos reconhecer essa sentença, porque existe corrupção e pagamento de propina aqui nesse meio. Ora, gente, os advogados eram pro bono. Pensa bem, eram índios. Como é que o índio ia pagar propina com o quê? Né? Bom, enfim. Não é? Mas foi também reconhecido no Brasil, e, mais uma vez, o Brasil repetiu. Não podemos reconhecer a subsidiária como a mesma pessoa jurídica, os bens não se confundem, então nós não vamos executar essa sentença. O mesmo argumento no Canadá. Não é? Então, não pôde ser reconhecida essa sentença. Depois, nós tivemos, no decorrer disso tudo, o Tribunal Penal Tribunal Penal Internacional, que dizia que como os fatos ocorreram antes da vigência do tribunal, eles não poderiam conhecer do pedido, porque o tribunal só conhece dos pedidos para violações pós o tribunal. Ou seja, enfim, nós chegamos em 2018 e 2019 com a situação do mesmo jeito de 1992, em razão do grande poderio econômico que hoje tem as empresas que nós chamamos de transnacionais, que nem são multinacionais. A multinacional é aquela que se instala no Estado, como tinha a Texaco lá, né, como tem a Chevron hoje no Brasil, que, inclusive, causou um dano ambiental no Brasil. Né? Se basta vocês procurarem aí, dar um Google, a Chevron também já causou dano ambiental no Brasil na exploração de petróleo numa das plataformas de petróleo.
não é, que tem aqui no Brasil, porque é a ocupação principal da Chevron. Então imaginem vocês, né, causa um dano mega ambiental, sai do Brasil, e aí os lesados não podem, ficam sem a possibilidade dentro do direito internacional privado, dos mecanismos do direito internacional privado, e aí a gente percebe, né, os limites do direito internacional privado, mais uma vez, para fazer valer direitos humanos e coletivos. Então, quando nós temos assim, o que é mais valorizado nesse mundo, a gente tem que pensar, que isso explica muito o limite da atuação do advogado, não é? Muitas vezes o que é valorizado no mundo é o patrimônio. E não a vida, não o meio ambiente, não o que gera vida. Não é? A vida ela está aquém do patrimônio. Se vocês observarem o próprio direito, quem que enche as prisões? Não são homicidas, assassinos, são menos que tem lá. É simplesmente crime contra o patrimônio. Então, o nosso direito valoriza o crime contra o patrimônio, né? E não valoriza os direitos fundamentais, que estão mais relacionados com direitos subjetivos da pessoa, e não com o que ela tem, né? Mas os direitos em relação da pessoa humana que ela é. Então, são essas questões que eu quero deixar para vocês, porque muitas vezes a gente escuta falar, me decepcionei com o direito. Vocês têm que ser alertados enquanto estão na faculdade sobre esses limites e essas restrições, porque é o nosso papel ter um jogo de cintura, formular soluções para situações como essa. Se não como operadores do direito, que a gente tem restrições que são dogmáticas, que estão na lei, no próprio processo, ou na própria concepção dos juízes, quem são esses juízes? Né? Qual que é o segmento social? Será que tem algum juiz indígena? Né, ali no Equador? No Equador ainda nós temos a possibilidade, de a Constituição do Equador hoje até estabelece um Estado plurinacional, mas é uma questão muito recente. Né? Então, assim, quem são as pessoas que julgam? Quem são as pessoas que são os promotores, né? As pessoas que fazem as denúncias? Quem são essas pessoas? Quem são esses advogados pro bono? E qual que é o nosso papel na academia? Muitas vezes, atuando como juristas, técnicos, operando o direito, nós vamos encontrar essas dificuldades. Mas nós, como acadêmicos, temos uma liberdade maior em procurar encontrar soluções, ou, pelo menos, entender por que elas não surgem, e os limites. Não é? Então, preparem-se, porque a vida de quem trabalha com conflito social, não é? Que o nosso objeto é o conflito social, né? A tentativa de criar uma sociedade que possa administrar esses conflitos e promover a paz, a dignidade, os direitos humanos, nós teremos frustrações. Nós carregaremos na vida inteira essas frustrações. Por isso que não é qualquer pessoa que aguenta estar na nossa profissão, não é? Porque muitas vezes é cada dia você reafirmar a necessidade de continuar a nossa luta por aqueles direitos liberais lá do século XVII, do século XVIII, do século XIX, e que a gente não consegue aperfeiçoar. Não é? Direitos de respeito às instituições republicanas, à impessoalidade, não é? É você não julgar pelos teus interesses ou pelos teus contatos pessoais, mas pelo que está na lei. Um direito à não discriminação do nacional em relação ao não nacional, do homem em relação à mulher, do heterossexual em relação ao homoafetivo, enfim, não é? Do preto em relação ao branco. Se não houver a lei não pode fazer essas distinções, mas os juízes, os promotores, às vezes os advogados fazem. Então, a gente tem que aprender a lidar com essas frustrações e finalmente, um dia, quem sabe, construir instituições republicanas e um Estado de direito. Não estou nem falando no Estado democrático de direito, porque a gente está numa piaba tão grande, mas assim, no Estado de direito. Quem sabe um dia até um Estado democrático de direito. Não se frustrem, lutem pelo direito. É isso que eu queria dizer. Professor Alessandro, presidente da Comissão de Organização da Semana Jurídica, professora Mônica Herman, parabéns pela organização e coordenação do evento, e saúdo também a professora Cíntia Carneiro por nos ter oferecido não só um conhecimento técnico, mas também uma cultura jurídica e uma visão de conjunto que são preciosos.
professoras aqui presentes, todos os alunos. Fico muito satisfeito de participar desta semana e também de lhes poder dirigir algumas palavras, sabendo que é um desafio. Como a professora Cíntia Carneiro disse no começo da sua exposição, sempre que nós devemos falar sobre ou a profissão jurídica ou sobre o direito, nós temos que fazer uma série de reflexões que talvez outras áreas não façam. Nós estamos constantemente refletindo sobre o que é a nossa profissão, sobre qual é o objeto da nossa atividade. Talvez nós demos alguns passos, e se formos à FEA, ou à Faculdade de Medicina, ou a qualquer curso da Faculdade de Filosofia, qual é o nome da Faculdade de Filosofia? Letras aqui, a Filô, talvez eles tenham uma enorme, ou pelo menos algum conforto em definir o que é a economia, em definir o que é a medicina, em definir o que é a filosofia, em definir, afinal, o que são os estudos das letras. Agora, quando se pergunta para o jurista o que é a sua atividade, ou, sobretudo, o que é o direito, nós já entramos em uma série de dificuldades. Nós temos essa dificuldade e as pessoas que nos observam de fora, sejam as pessoas da sociedade, sejam outros profissionais, também nos olham com alguma curiosidade, como seres exóticos, que se vestem de uma maneira própria, que falam uma linguagem própria, que leem uma literatura própria de um autor desconhecido, chamado O Legislador, que fala numa linguagem também ela muito curiosa. Nós somos esses seres fascinantes que habitam a cidade universitária e que não se enquadram, muitas vezes, tão bem no mesmo modo de funcionamento de outras carreiras e de outras profissões. E isso não é uma novidade, embora os desafios sejam sempre novos. Se nós folhearmos um texto que eu acho muito interessante, que é o Dicionário das Ideias Recebidas, escrito pelo romancista Flaubert, em 1913, há uma série de conceitos, não é? Um texto muito bem-humorado e também muito erudito. E existe ali o vocábulo direito. O Flaubert define várias ideias e define ali também o direito. E escreve no vocábulo direito, não se sabe o que é. O que é, afinal de contas, o direito? Como é que nós podemos lidar com esta ciência, com esta arte, com esta prudência que tem tanta dificuldade de se conceituar a si mesma? Eu, evidentemente, não vou pretender oferecer uma resposta para isso, até porque eu acho que são várias as perspectivas que se somam para nós termos uma visão de conjunto. E eu posso oferecer algumas perspectivas, como pretendo fazer ao longo dessa exposição, mas meu interesse é falar da profissão de jurista e não do conceito de direito. Pois bem, o jurista lida com esse cenário perplexo, não é? Tem que constantemente trabalhar com conceitos tradicionais e, ao mesmo tempo, zonas novas. No mais das vezes, fazendo a atividade bastante difícil e que é, na verdade, a nossa profissão, que é de traduzir para conceitos e categorias jurídicas elementos que ainda não foram traduzidos no vocabulário do direito. O vocabulário do direito é muito próprio. O jurista tem que constantemente trabalhar com conceitos do válido, do inválido, do lícito, do ilícito, do permitido, do proibido, do obrigatório, que não são categorias de pensamento com que lidam, por exemplo, outras ciências sociais, com que lidam, por exemplo, outras áreas do conhecimento. Muitas áreas do conhecimento vão tentar responder a determinadas perguntas sobre o seu objeto, dizendo se é verdadeiro ou falso. Várias teorias das ciências duras, das ciências exatas, têm predominantemente esta preocupação. A moral, um outro subsistema social, também tem as suas categorias próprias do pensamento. Vou tentar classificar uma conduta como boa ou má, como correta ou incorreta, como justa ou injusta, de um ponto de vista não necessariamente normativo. Ora, o direito já tem uma outra preocupação, tem uma linguagem própria. Ele lida com outro cenário, um cenário em que a norma é um elemento essencial, e a norma é inafastável.
qualquer que seja a sua fonte, certo? Eu não estou situando o direito em um momento histórico específico. O direito é um fenômeno muito antigo. No nosso caso, nós vamos lidar com a norma posta pelo legislador, mas falando no sentido genérico, qualquer que seja o tipo de norma, nós vamos ter que lidar com o mesmo desafio de definir se um comportamento, se uma conduta é permitida, se é proibida, se é lícita, se é ilícita. E isso é muito desafiador para o direito. Talvez por isso o jurista cause tanta estranheza, porque ele tem preocupações que outros indivíduos fora do direito não têm. Ele deve traduzir dentro da sua linguagem algumas categorias e algumas preocupações que outros sujeitos sociais não têm. A professora Cíntia falou muito bem, jogo de cintura. O jogo de cintura é também uma forma dessa sensibilidade, de conseguir operar pelos meios do direito para conseguir dar respostas a desafios sociais que não têm resposta clara e em que o direito precisa intervir, porque sem o direito é só a lei do mais forte. Nós temos, então, diferentes características do direito. Um outro romancista francês, o Giraudoux, diria que as faculdades de direito são grandes escolas de imaginação. São as maiores escolas de imaginação. Nenhum poeta interpretou a natureza tão livremente quanto um jurista interpreta a realidade. Não existe, portanto, aqui um elemento que nos identifique perfeitamente com outras categorias científicas ou com outras áreas sociais, muito embora a nossa profissão continue a ser indispensável como instrumento de promoção de garantias, como elemento de controle do arbítrio, como uma defesa da norma, da conduta, do procedimento, em detrimento da mera força, do mero arbítrio, da violência. O direito tem que constantemente impor determinados limites a alguns outros subsistemas que tentam invadir a sua área, porque os subsistemas não são sempre do mesmo tamanho, certo? Eles se ampliam, eles se contraem, eles disputam entre si. O direito, muitas vezes, tem que impor limites ao senso moral coletivo, injusto, ou, se quisermos usar um outro termo, ao moralismo injusto, que muitas vezes domina e já tem respostas prontas. Faça-se justiça, a justiça que um grupo imagina, independentemente da forma, independentemente do respeito de garantias, independentemente de direitos. Em outros casos, o direito tem que impor, ou, melhor dizendo, tem que traduzir e dar forma para conhecimentos que vêm de outras áreas. Aqui eu falo com um certo conforto da área econômica. A economia cresceu muito a partir do século XIX e, em muitas situações, se tornou uma resposta dominante. Para tudo se chama um economista. E os economistas só mantêm alguma credibilidade hoje em dia porque ainda existem os meteorologistas, que competem com a sua capacidade de previsão da realidade. Muito bem, os economistas têm, sem dúvida, condições de oferecer várias respostas, às vezes mal, às vezes prevendo com mais ou menos eficácia para determinados problemas, mas não são capazes de oferecer à sociedade formas de contenção do arbítrio, de contenção do abuso de poder econômico, de contenção da força econômica. O jurista é essencial para a atividade econômica também. Aqui, não só o jurista que atua em colaboração com o legislador, mas também o jurista aplicador do direito, como formulador de norma e como aplicador de normas. Nós ainda precisamos dos juristas. Se nós olharmos as grandes transformações econômicas que ocorreram nos últimos 100 anos, todas elas têm algum apoio no direito, seja na aplicação, seja na formulação de normas. Como é que nós conseguimos coibir uma grande fonte de abuso de poder econômico, que é a existência de monopólios, de oligopólios, de grupos concentrados que exercem poder completamente abusivo? Ora, foi por meio não só de uma legislação, mas por meio de uma consciência jurídica que consegue criar conceitos jurídicos para aplicar normas para essas situações econômicas. A economia não dá uma resposta para isso. Se nós olharmos a legislação antitrust, existe ali um conceito que é jurídico.
as regras da razão, as regras de proibição de cartéis, todas estas são respostas jurídicas. O direito precisou traduzir certas preocupações sociais e econômicas e transformá-las na sua linguagem própria. A Lei Sherman, no final do século XIX, todo esse instrumental normativo deu corpo, portanto, a esta que é a principal preocupação do jurista, não é? Definir o lícito e o ilícito, definir o válido e o inválido, sempre tendo em vista a contenção do abuso de poder. Temos vários desafios parecidos no momento presente, no nosso país, inclusive. Quando nós olhamos vários problemas econômicos que nós enfrentamos, taxas de juros elevadas, produtividade baixa, desvio de dinheiro, ineficiência na gestão, o direito também tem muito a contribuir. E, para isso, o jurista precisa desempenhar duas habilidades, pelo menos. Em primeiro lugar, conhecer a sua área, certo? Conhecer a sua própria linguagem, os seus conceitos, não emprestar conceitos alheios de forma não refletida. Ele precisa fazer sentido para o direito. O jurista, portanto, precisa conhecer o direito. Mas, em segundo lugar, ele precisa estar aberto para observar essas situações e esse cenário que existe respostas novas, que exige jogo de cintura. A minha mensagem, portanto, é essa. Acho que nessa semana devemos refletir sobre a nossa carreira e sobre a nossa formação dentro dessas duas categorias. A solidez da nossa tradição, dos nossos conceitos, da cultura jurídica propriamente dita, e, ao mesmo tempo, a flexibilidade e a abertura para entendermos que nós não somos únicos no universo, que nós enfrentamos uma realidade complexa, plural, com cenários muito diferentes, e que precisamos ter, ao menos, a curiosidade de conhecer esse mundo que existe ao nosso redor. Talvez, com isso, o jurista consiga recuperar a relevância que já teve mais no passado e que hoje perdeu, mas perdeu em termos relativos, mas é ainda bastante indispensável para o funcionamento da nossa sociedade. Então, muito obrigado, parabéns para todos vocês, e acredito que agora temos que aguardar o professor Daniel. Encerramos? Ah, perfeito. Não, eu já encerrei. Muito obrigado. Então, tá. Registramos a presença do professor doutor Caio Graco Pinheiro Dias, professor doutor do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, da USP. E, nesse momento, passou a palavra ao professor Alessandro Irata para encerramento. O professor Jair, que estava presente também, né? Isso, professor Jair Aparecido Cardoso, chefe do Departamento de Direito Privado e Processo Civil, também colaborou com o nosso evento, esteve presente. Obrigado. Primeiro, gostaria de cumprimentar a Érica, nessa nossa mestre de cerimônias oficial, que tão brilhantemente abriu a nossa Semana Jurídica, que vai nos acompanhar em todos os nossos eventos. A gente precisa lidar com essa vicissitude também da nossa profissão, aqui profissão docente. O professor Daniel está dando aula em outra faculdade, não chegou a tempo, não conseguiu chegar a tempo. Essa, aliás, é uma das grandes dificuldades da nossa carreira de docente, né? Não é, graças a Deus, a nossa realidade aqui da Universidade de São Paulo, no sentido em que nossa grande maioria, nós somos professores com dedicação integral e que podemos nos concentrar aqui as atividades em uma universidade. Mas a realidade, né, de docentes do ensino superior, do ensino jurídico no país é outra, né? Eu costumo falar esse número dos nossos alunos. Nós temos hoje no Brasil mais de 1.500 faculdades de direito, em que, sendo que um número comparativo é que no resto do mundo a gente tem 1.000
150. Né? Então, a gente tem um número gigantesco de faculdades de direito no Brasil e uma dura realidade, né, de uma carga horária elevadíssima, né, que para que a gente consiga atuar nesse mercado, que tenha que dar aulas, né, 40 horas aulas por semana, que são coisas inimagináveis em uma formação de um jurista, como a gente falou aqui nessa mesa. Mas eu gostaria de agradecer a toda a nossa comissão, aos presentes, convidar para a continuidade dos trabalhos. Nós estamos na pendência de amanhã às 10 da manhã de confirmação da presença do Dr. Rubens Cizek, secretário de Justiça do município de São Paulo, por um imprevisto, mas nós confirmaremos a ocorrência da palestra ou não durante a tarde, mas teremos amanhã à tarde, a partir das 14 horas, como nós já adiantamos, a professora Mônica já salientou, a presença da OAB em São Paulo, aqui na nossa faculdade, a primeira vez que o Caio vem como presidente da OAB, né? Então é muito importante essa presença junto ao professor Fernando Capano, conselheiro da OAB São Paulo, e ao Luiz Vicente, presidente aqui da 12ª subseção aqui de Ribeirão Preto. E na sexta-feira, às 10 horas, também aqui, né, a doutora Miriam Caran, que falará da mulher na advocacia, e dos professores Jorge e Manuel Carlos, assessores do ministro Lewandowski. Então, muito obrigado a todos, nos vemos com certeza amanhã. Obrigado.